Antigo Testamento, texto de Joel, capítulo de número 2. Os resultados de uma conversão profunda, esse é o tema da nossa mensagem. Joel, capítulo de número 2. Joel, capítulo de número 2. Joel, capítulo de número 2, meus irmãos, a partir do verso de número 12. Nós vamos falar nessa noite sobre os resultados de uma conversão profunda. Joel, capítulo de número 2. Nós vamos ler do verso 12 até o verso 27. Se você está com o celular ligado, eu peço que você coloque seu celular no modo avião. Se você for usá-lo, use-o apenas para ler a Bíblia. E ele pode ser, a Bíblia, se abre no modo avião. Não use o celular para redes sociais, por favor. Não faça isso nessa hora. Joel, capítulo de número 2, a partir do verso de número 12, meus irmãos. Diz assim: ainda assim, Joel capítulo 2, a partir do verso 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia a noiva da sua recâmara, saia o noivo da sua recâmara, e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o Senhor? Onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e deles sereis fartos, e não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte, eu removerei para longe de vós, lançá-lo-ei a uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. Porque o arvoredo dará o seu fruto, e a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Deus bendito, em nome de Jesus Cristo, nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra, e pedimos, Pai, que o Senhor venha estar falando ao coração dos Teus filhos que estão aqui nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Pai, pedindo a Tua ajuda, o Teu socorro, porque se o Senhor não falar ao coração, os corações não serão transformados, ó Deus. Depende do Teu agir. Então nós clamamos ao Senhor que esteja agindo em nosso meio, para a honra e para a glória do Teu nome. Que o inimigo, Pai, seja repreendido,
que o inimigo, sim, seja envergonhado, mas que o teu povo, ó Deus, se fortaleça em ti e na tua palavra. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos falar sobre os resultados de uma conversão profunda. Quando nós olhamos para o livro de Joel, este livro é um livro bem pequeno. Você pode ler todo o livro em sua casa em apenas 15 minutos. São apenas 3 capítulos. É um livro rápido de ser lido e um livro muito importante para as Escrituras. Pouco sabemos, meus irmãos, sobre o profeta Joel. Sabemos que ele profetizou em Jerusalém. Provavelmente ele foi um profeta do templo. Ele profetizou mais ou menos no ano 500, por volta do ano 500 antes de Cristo Jesus. Ele é um profeta realmente consagrado ao Senhor e um profeta que se importava com a sua nação, um profeta que se importava com o seu povo. Quando nós olhamos, por exemplo, para o capítulo de número 1, os versos 19 e 20, nós vemos ali Joel orando pela sua nação, orando pelo seu povo. E aqui, meus irmãos, Deus dá uma palavra a Joel, uma palavra através da qual Joel está chamando a nação ao arrependimento. Joel está chamando a nação à conversão. A mensagem de Joel, meus irmãos, é muito importante. Ela ecoa nas páginas do Novo Testamento. A mensagem de Joel, ela é citada tanto nos evangelhos, quanto também no livro de Atos, quanto também pelo apóstolo Paulo, ou seja, a mensagem de Joel é uma mensagem muito importante. A mensagem central do livro de Joel, nós pregamos sobre a mensagem central do livro de Joel no ano passado. A mensagem central do livro de Joel é o dia do Senhor, aonde Joel procura preparar a nação de Israel para o dia do Senhor. No ano passado nós falamos sobre isso, mas hoje, meus irmãos, nós vamos falar sobre a promulgação de um santo jejum, de um jejum solene e os resultados de uma conversão profunda, os resultados de uma conversão profunda. Porque esse texto do capítulo 2, do verso 12 em diante, nos fala sobre isso. Veja, meus irmãos, nos dias do profeta Joel, nos dias em que Joel trouxe a sua mensagem, o povo de Deus estava enfrentando grandes problemas, grandes dificuldades, grandes crises. Quando nós olhamos para o capítulo de número 1, o capítulo de número 1 de Joel descreve os problemas que o povo estava enfrentando naqueles dias. Nós vemos que eles estavam enfrentando problemas na lavoura. Veja o capítulo 1, verso de número 4. Ali diz que o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ou seja, veio uma grande nuvem de gafanhoto. Não apenas uma nuvem, mas uma nuvem pós-nuvem. E os gafanhotos consumiram tudo aquilo que a terra produziu. Então havia ali problemas na lavoura. Não bastasse os gafanhotos terem consumido tudo, também havia naqueles dias uma grande seca, uma seca terrível. No verso de número 10, é descrito, é falado a respeito dessa seca, porque ele diz: o campo está assolado, a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou e as oliveiras se murcharam. Isso por causa de uma grande seca, o que resultou na falta de alimentos. Veja o verso de número 12 do capítulo 1. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Veja, meus irmãos, que havia uma grande escassez de alimentos, porque além dos gafanhotos, a seca, e a terra não estava produzindo. E porque a terra não estava produzindo, não havia figos, como diz o verso 12, não havia romeiras, não havia nada, meus irmãos, não havia alimentos.
E por causa disso, também havia problemas na agropecuária. Veja o verso de número 18. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. E havia problemas também, vamos dizer assim, na igreja da época. É certo que naquela época não havia igreja. O povo se reunia, se congregava no templo em Jerusalém, mas havia problemas. Veja o verso de número 19, onde ele, do capítulo de número 2, de número 1, meus irmãos, o verso de número 19, né? Aliás, ali ele está falando também a respeito do pasto, né? Mas verso de número 9, aliás, verso de número 9. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e de libação. E os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados, porque não havia produção, não havia alimentos, também não havia ofertas para a casa do Senhor. Então, meus queridos irmãos, a situação era uma situação terrível. E não bastasse isso, a guerra estava decretada contra o povo de Deus. No capítulo de número 2, ele fala a respeito de um inimigo terrível e poderoso que estava vindo contra a nação de Israel. Um inimigo que, se chegando, devastaria tudo. Meus irmãos, que situação terrível. E tudo isso era o agir de Deus contra o seu próprio povo. Deus estava mostrando o seu descontentamento contra o seu próprio povo. Deus estava demonstrando o seu descontentamento contra o seu próprio povo. Porque como nós vemos em Esdras, capítulo de número 8, verso 22, a boa mão do Senhor é sobre todos aqueles que o buscam para o seu bem. Mas a mão dele também é contrária àqueles que o abandonam. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que a mão do Senhor estava sendo contrária ao seu povo. Estava sendo contrária, queridos, ao seu povo. Eu descrevi aqui apenas uma parte do cenário. Mas nos dias do profeta Joel, havia desesperança. Desesperança por todos os lados. A conversa nas ruas era de desesperança. Era de desesperança. E a razão de tudo, meus irmãos, a razão de tudo que estava acontecendo, a razão de tudo negativo que estava acontecendo, era porque naqueles dias, Deus não havia abandonado o seu povo, mas o seu povo havia virado as costas para Deus. E o que eles estavam sofrendo então, eram as consequências de terem se afastado do Senhor. O que eles estavam sofrendo, o que eles estavam padecendo, os problemas que eles estavam enfrentando, eram as consequências deles estarem caminhando num caminho contrário ao caminho de Deus. Eram as consequências deles estarem vivendo uma vida contrária à vontade de Deus. Vocês compreendem, meus irmãos? É por isso que Joel vai chamar o seu povo, o povo de Israel, ao arrependimento, à conversão. Nós vemos, meus irmãos, esse chamado de Deus como um chamado de amor, como um chamado longânimo. Deus, ele é longânimo para o seu povo. Deus, quando vê que o seu povo se afastou, quando vê que o seu povo está em pecado, Deus procura meios de chamar ao arrependimento antes de pesar a sua mão. Agora imagine isso acontecendo em nossos dias. Imagine pragas na lavoura, seca extrema, falta de alimentos, problemas agropecuários. Imagine uma guerra decretada contra nós. Você consegue imaginar isso? Os profetas do Apocalipse estariam pregando o fim do mundo e a volta iminente de Jesus. Hoje, meus irmãos, nós não enfrentamos os mesmos problemas, mas enfrentamos problemas, porque a nossa nação
tem problemas políticos. A nação está dividida. Há problemas morais na sociedade. Há problemas ideológicos. Nós temos visto, meus irmãos, diante dos nossos olhos, corrupção nos palácios, nas universidades, por todos os lados. Falsos profetas têm surgido como ervas daninhas. A iniquidade está aumentando, o amor está esfriando e o apego à palavra de Deus está cada vez menor. Os pais estão preocupados com os seus filhos. O que eles serão neste mundo de hoje? Meus irmãos, tudo isso que está acontecendo, não é que Deus abandonou o seu povo, mas é que o seu povo tem virado as costas para Deus. O seu povo o tem deixado. E se nós queremos que Deus torne a abençoar, precisamos então nos voltarmos para o Senhor. Queridos, num cenário de crise, de desespero, de angústia nacional, familiar, pessoal, o que fazer? O profeta Joel nos mostra o que fazer. Vejam, queridos, destaco aqui alguns pontos acerca do que devemos fazer. Primeiramente, meus irmãos, o profeta Joel diz que devemos nos converter a Deus. Veja o verso de número 12. Diz assim: ainda assim, ou seja, ainda assim significa apesar de tudo, agora mesmo, ou seja, não deixe para amanhã, não deixe para depois, mas agora mesmo, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. No verso de número 13 ele diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus. Amém, queridos? Você sabe o que significa essa palavra que aparece duas vezes aqui, uma vez no verso 12 e outra vez no verso 13, a palavra conversão. Deus diz: convertam-se a mim, e não amanhã, não depois, mas convertam-se agora mesmo. Deus está chamando o seu povo a uma conversão. É preciso, irmãos, nos convertermos. E nos convertermos a Deus. Deus diz: convertei-vos a mim, convertei-vos a mim. É preciso se converter a Deus. E a palavra converter significa voltar. Ou seja, o povo estava indo por um caminho que era um caminho longe de Deus, afastado de Deus, contrário à vontade de Deus, contrário às leis de Deus, contrário aos desejos de Deus. Deus diz: vocês precisam deixar esse caminho e precisam voltar para mim. Conversão, querido, significa retornar, deixar o caminho, mudar a mente, o coração. É preciso buscar uma mudança de vontade. E essa conversão, veja o verso de número 12, ela deve ser de todo o coração. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Deus não quer uma parte do coração. Deus quer o coração inteiro. Amém, queridos? Verso de número 13, diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Rasgar o coração, meus irmãos, converter-se de todo o coração, nos mostra aqui a necessidade de uma conversão profunda, de uma conversão por inteiro. Deus não quer crentes mornos. Deus não quer alguém em cima do muro. Não, uma parte da minha vida é de Deus, outra parte da minha vida pertence a mim. Não, Deus quer toda a nossa vida. Ele nos quer por inteiros. Ele quer todo o nosso coração. Todo o nosso coração. É por isso, meus irmãos, que na teologia calvinista, na teologia reformada, nós ensinamos que não há diferença entre o secular e o sagrado. Porque algumas pessoas dizem assim: não, pastor, uma coisa é a minha vida na igreja, outra coisa é a minha vida lá fora.
Elas fazem separação entre o domingo e os demais dias da semana. Não, meus irmãos, nós somos do Senhor todos os dias. O nosso coração deve ser do Senhor durante o culto, mas o nosso coração deve ser do Senhor todo ele, também na escola, também no trabalho. Não há separação, nós é que somos separados para Deus. Converter-se significa uma mudança profunda. Quando Deus diz, convertei-vos a mim, Deus está dizendo que haja uma mudança profunda, radical. O coração, na Bíblia, não na ciência, mas na Bíblia, o coração é a sede das emoções, dos pensamentos, dos sentimentos, dos desejos. Provérbios, capítulo 4, verso 23, diz que do coração procedem as fontes da vida. A Bíblia também diz, aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Por isso, meus irmãos, Deus exige uma conversão de todo o coração. É preciso se converter. Nós sabemos que a conversão é uma obra do Espírito, mas também é uma responsabilidade humana. Ela é uma obra do Espírito, porque é o Espírito quem opera em nós a conversão, mas ela é uma responsabilidade humana, porque exige também um passo nosso. Como diz aqui o texto, convertei-vos a mim, ou seja, Deus está chamando as pessoas, os ouvintes da palavra, a darem passo em direção a Ele, a se voltarem totalmente a Ele. E meus irmãos, nós fazemos escolhas. As pessoas fazem escolhas. Ou você escolhe continuar no seu caminho de pecado, ou você escolhe se voltar totalmente para Deus. Veja, em segundo lugar, em primeiro lugar, o povo deve se converter a Deus. Em segundo lugar, o povo deve buscar essa conversão através de jejum e oração. Veja o capítulo 2, verso de número 12, diz assim, capítulo 2, verso de número 12, diz assim, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Vamos ler, meus irmãos, o verso de número 12, juntos. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. No capítulo 1, verso 14, ele diz, promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Capítulo 2, verso 15, o profeta diz, tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Veja, meus irmãos, Deus diz aqui que, às vezes, é preciso jejuar buscando não coisas desse mundo, mas conversão. Deus diz, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns. Uma maneira de buscar a conversão é com oração e jejum. O jejum que descreve Joel é acompanhado de choro e pranto. Choro e pranto, meus irmãos, são sinais de arrependimento, sinais de uma verdadeira conversão. Era necessário arrependimento para vencermos determinados pecados. Às vezes é preciso jejuar. Jesus disse que algumas castas só são vencidas com jejuns e orações. É Deus quem concede o arrependimento. Mas é preciso buscá-lo. Responsabilidade nossa buscá-lo. E às vezes com jejuns, com choro e com pranto. Jejuar é deixar de se alimentar por um tempo para se entregar à oração. Veja, queridos,
Nesta época de festa, de farra, as pessoas se entregam aos seus prazeres. O jejum é a renúncia de uma coisa boa, que é o alimento, para buscar uma conversão profunda para as nossas vidas. Quando jejuamos, vemos claramente, mais claramente o nosso pecado, ou quão longe estamos de Deus. O jejum é um meio usado por Deus para mostrar a nossa necessidade de conversão, de retorno. Jejuamos buscando uma operação profunda do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. O jejum não traz a conversão. Quem traz é o Espírito. Mas o jejum é um meio, um instrumento de Deus para buscarmos uma conversão profunda para nós mesmos. Para nós mesmos. Então, queridos, em primeiro lugar, o profeta chama o povo a uma conversão. Em segundo lugar, o profeta diz como o povo deve buscar essa conversão. E ele diz com jejuns, com choro e com pranto. Em terceiro lugar, o profeta diz que o povo deve se santificar e orar. Veja o verso de número 16. Congregai o povo, verso 16, capítulo 2, verso 16. Congregai o povo, santificai a congregação. Ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Sai a noiva da sua recâmara, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Veja, no verso 16, ele diz que a congregação, ou seja, o povo de Deus deve ser santificado. Santificai a congregação. Meus irmãos, a palavra santo é uma palavra muito utilizada, uma palavra muito comum, mas muitas pessoas ainda não sabem o que significa essa palavra. A palavra santo, santo significa separado. Deus está dizendo que o povo precisa se separar. O povo deveria se congregar, mas o povo deveria também se separar. Se separar do quê? Se separar de tudo aquilo que é sujo. Se separar de tudo aquilo que é imundo. Se separar de tudo aquilo que é considerado obra da carne. Se separar de tudo aquilo que promove a licenciosidade. É preciso se separar. Se separar dessas coisas, se afastar dessas coisas. É preciso, meus irmãos, deixar um caminho para trilhar um novo caminho. É necessário se separar. Se santificar é se separar de tudo que é pecado, imundo, contrário à vontade e à lei de Deus. O povo de Deus deve viver em constante santificação. Devemos ser um povo separado para Deus, separado das contaminações desse mundo. Nós não devemos, queridos, nos escandalizar com o mundo, porque o mundo é mundo, mas a igreja é separada. Devemos nos escandalizar quando a igreja não é separada, quando a igreja se tornou igual ou comum. Para que a igreja não se torne igual ou comum, o apóstolo Paulo diz lá em Romanos: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Veja comigo também, meus irmãos, abra lá em Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas, capítulo de número 5. A partir do verso 19 diz assim: ora, as obras da carne, Gálatas capítulo 5, a partir do verso de número 19 diz: ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Essas são as obras da carne. Paulo diz: a respeito dessas coisas eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. É simples assim, meus irmãos.
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, ou seja, contra essas coisas não há condenação. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. É preciso ser separado. Ser separado do quê? Ser separado das obras da carne. É preciso se santificar e produzir o fruto do Espírito. Sem santificação ninguém verá a Deus. O conceito de oração e jejum exige santificação. Um povo sem santificação é um povo contaminado, imundo, entregue ao pecado, entregue às paixões mundanas. Esse povo não encontrará o favor de Deus. E por que, meus irmãos? Por que devemos buscar uma conversão profunda? Por que devemos buscar uma conversão profunda? Com jejuns, com choro e com pranto, e com santificação. Por que devemos buscar uma conversão profunda? A razão, meus queridos, é porque só experimentarão os resultados de uma conversão profunda aqueles que passarem por essa conversão profunda. Veja, meus irmãos, nós devemos buscar uma conversão profunda. Em primeiro lugar, por causa do nome do Senhor. Em segundo lugar, por causa do caráter do Senhor. Veja o verso de número 13. Ele diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Deus é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. O caráter de Deus, meus irmãos, Deus, ele é misericordioso, ele é compassivo, ele é tardio em irar-se. Deus está nos chamando ao arrependimento. É o tempo do arrependimento, é o tempo de buscarmos uma conversão profunda. Esse é o tempo, porque chegará uma hora que o tempo cessará. As portas da arca de Noé se fecharam depois que o tempo passou. Chegará um tempo em que as portas se fecharão, mas hoje é tempo de buscarmos uma conversão profunda. Deus, ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se. Deus quer nos abençoar, mas para que ele nos abençoe, nós precisamos buscar essa conversão profunda. E não há outra saída. Não há outra saída. Não há outro caminho. Quais são os resultados de uma conversão profunda? Os irmãos se lembram a situação que o povo estava quando o profeta Joel trouxe a sua mensagem? Problemas na lavoura, seca extrema, falta de alimentos, problemas entre os animais, problemas na agropecuária, problemas na igreja da época. O inimigo estava vindo também, a guerra estava decretada contra o povo de Deus, ou seja, apenas desesperança. Mas Deus disse: se vocês se converterem a mim, eu transformarei a desesperança em esperança. Veja comigo a partir do verso de número 18. Então, esse então aqui, meus irmãos, ele é hipotético, ou seja, se vocês se converterem a mim, então eu vou fazer essas coisas. Verso de número 18. Então, o Senhor, tendo o seu povo se convertido, se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: eis que eu vos envio o cereal, o vinho e o óleo, e deles sereis fartos. Havia seca, havia falta de alimentos, mas Deus está dizendo que ia mudar a sorte do povo. Deus diz: vocês não mais serão envergonhados entre as nações, não vos entregarei mais ao opróbrio, ou seja, vocês não mais serão envergonhados. Veja o verso 20, o exército que vem contra vocês, do norte,
Eu o mandarei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Verso de número 21, não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Isso, meus irmãos, são resultados de uma conversão profunda. Veja o verso 22. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, ou seja, a seca vai acabar, fará descer como outrora a chuva temporã e serôdia. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabeis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro. E o meu povo jamais será resultados de uma conversão profunda. Queremos ver a bênção de Deus sobre nós. Temos que andar com Deus da bênção. Enquanto nós estivermos andando num caminho contrário, não veremos a bênção. Mas quando nós andamos no caminho verdadeiro, no caminho certo, quando nós nos voltamos para o Senhor se volta para nós. Amém, queridos? Se você vê que não há forças em você para uma conversão profunda, busque essa conversão. Com jejuns, com choro. Se santifique. Separe-se de tudo aquilo que desagrada a Deus. E você vai ver Deus mudando a sua vida. Mudando a sua família, mudando as coisas ao seu redor. Deus vai transformar a desesperança em esperança. Terra seca em terra verdejante. É assim que Deus faz, meus irmãos. Só que para isso Ele exige de nós uma conversão profunda, de todo o coração. Uma vida santa e consagrada, totalmente a Ele. Nós louvamos a Deus, meus irmãos, porque em Cristo Deus derrama sobre nós toda sorte de bênçãos espirituais. Feche os seus olhos. Olhe para a cruz de Cristo. Veja que na cruz Jesus ele foi morto em seu lugar. Ele morreu em seu lugar, tomando a maldição. Toda a maldição Ele tomou sobre Ele. Para que experimentemos a bênção e o favor de Deus. Agora, meus irmãos, não adianta apenas termos conhecimento disso. É preciso nos convertermos totalmente. Então, entregue sua vida ao Senhor. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor, entregue sua vida a Ele. Não apenas uma parte dela, mas toda a sua vida. E se você sente que é preciso, jejue com choro e com pranto. Buscando do Senhor uma conversão profunda. Diga ao Senhor, Senhor, eu quero essa conversão profunda. Se santifique. Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, nós estamos, Senhor, diante de Ti, diante da Tua palavra. Temos visto, ó Deus, o mundo se entregando às obras da carne. Glutonarias, embriaguez, lascívia, impurezas. Ó Deus amado, outrora nós também andamos nesse caminho. Agora, Pai, como crentes, conhecendo a Tua palavra, conhecendo a verdade, nos distanciamos disso. Pai querido, em nome de Jesus, que o nosso coração seja Teu. Não apenas uma parte dele, mas que todo o nosso coração seja Teu. Pai querido, faz-nos voltar inteiramente para Ti, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus amado, santifica o Teu povo,
que o teu povo seja consagrado a ti. Ó Deus amado, atende as orações do teu povo. Age, ó Deus, em favor daqueles que estão de fato jejuando e buscando a tua presença. Fortalece, ó Deus, o teu povo espiritualmente, para que a tua igreja, ó Deus, produza frutos espirituais, para que a tua igreja, Pai, seja luz no meio dessa geração pervertida e corrupta, ó Deus, que o teu povo resplandeça como luzeiros no mundo, para a honra e para a glória do teu nome. Agora, Senhor, vem com o teu poder, enche-nos com o teu Espírito Santo, para que de nós, Senhor, transborde água viva, para a honra e para a glória do teu nome. Que nós possamos, ó Deus, como crentes, viver essa conversão profunda, e que transborde de nós, ó Deus, os frutos dessa conversão profunda. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém.